Quem é você? Sou Maria de Socorro Santos de Oliveira, sou conselheira do Teatro das Artes da Casa Andorinha. Na Casa Andorinha faço fuxico aqui no Teatro das Artes, na Casa da Andorinha, porque nós reabrimos a Casa Andorinha foi fechada por motivo que nós não pudemos frequentar a casa e nós lutamos com baixa assinada, com reunião, com várias pessoas participando da comunidade do bairro e para reabrir. O que é a Casa de Cultura? É um ponto que traz quase que nem o Teatro das Artes. Traz pessoas com problema de saúde, problemas mentais, que lá a gente aprende a distrair, a melhorar a cabeça, fazer as atividades, conversar, tem uns cafezinhos e é gostoso participar da Casa Andorinha e também do Teatro das Artes. Eu participo dos dois. E que importância teve esse grupo que você disse, né? Que foi feito para reabrir a Casa de Cultura? A importância desse grupo é que nós conseguimos. Nós conseguimos reabrir com muita luta, porque nós que participávamos do grupo antes de fechar, nós levamos até água nos pés por a funcionária. Eu fui uma das que levei água nos pés. Não teve desculpa, não teve pedir licença, que eu não invadi, eu estava chegando e fui recebida com água nos pés, certo? E essas pessoas ajudou muito pela luta de reabrir a Casa de Cultura e lutemos. Agora nós estamos com oficinas, estamos com o Liancum fazendo exercício, que é para melhora da gente, e estamos com a oficina de fuxico depois do Liancum de manhã. À tarde nós temos a oficina de pintura e de crochê com a Gasparina. E estamos com a casa aberta para quem quiser participar. Você acha que esse grupo, né, essa reunião de pessoas, ajudou a ter mais participação popular de pessoas, tanto no Conselho Local do TEA e da Casa de Cultura? Sim, com certeza. Com certeza. Quem é você? Meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e atualmente eu sou coordenador do Centro de Convivência e Teatro das Artes. Também sou membro do Conselho Local, representando, né, o segmento dos gestores. O que é a Casa de Cultura? A Casa de Cultura Andorinhas é uma casa de cultura, equipamento da Secretaria de Cultura, mas que durante muito tempo foi gerida de forma intersetorial, entre profissionais de saúde, profissionais da cultura e a comunidade, e tem por proposta ofertar atividades de cultura, lazer, promoção de saúde para a população, e fica numa região muito estratégica, que é a região aqui do DIC 1, na região do Distrito Ouro Verde, dentro de um bosque. Então é um equipamento que tem também, inclusive, essa relação com o meio ambiente, né, e que tem uma participação muito grande de pessoas idosas, crianças, adolescentes, pessoas com transtorno mental, em situação de vulnerabilidade social. É um lugar muito democrático e, inclusive, que promove convivência entre pessoas de diferentes origens. Por que foi preciso fazer um grupo para a reabertura da Casa de Cultura? Tá. Há mais ou menos 2 anos e meio, a gente teve um processo de ruptura dessa parceria que eu estou dizendo, que constituiu a Casa de Cultura Andorinhas como um espaço reconhecido pela comunidade.
A gente teve uma série de mudanças dentro da Secretaria de Cultura e também um processo de fechamento dentro dos bosques, aqui na cidade de Campinas e parques, né, devido à queda de árvores, mas nesse processo a gente teve uma situação que acabou gerando substituição de profissionais. A equipe do Tear das Artes, que historicamente compunha uma parceria com a Secretaria de Cultura, lá na Casa de Cultura, acabou vivendo muitas situações constrangedoras, inclusive a comunidade. E o que aconteceu, né? Objetivamente, né? Chegou um ponto que a equipe do Tear das Artes não conseguiu permanecer e a comunidade passou a ser hostilizada também dentro das atividades que aconteciam na Casa de Cultura. Fora que as atividades pararam de acontecer, porque a oferta de atividades estavam relacionadas a essa parceria e os profissionais da equipe do Tear das Artes desenvolviam algumas e a comunidade por meio de artistas e artesãs voluntárias, né? Agentes de cultura, que desenvolviam atividades lá. E também tem um agente cultural fantástico, né, que se aposentou, que é o Benê de Moraes, né, e que era um dos pilares, inclusive, para a continuidade da atividade lá na casa. Na sua opinião, que importância teve esse grupo para a reabertura, né, da Casa de Cultura Andorinhas? Esse grupo foi fundamental, porque na realidade ele respondeu a uma vontade popular, né? Porque desde esse processo que eu estou contando que gerou o fechamento, né, a casa passou a ficar fechada mesmo, né? E a comunidade, inclusive, né, reconhecia a importância da Casa de Cultura para todas as pessoas daquela região. Haviam muitos relatos de pessoas que se recuperaram, por exemplo, do ponto de vista do seu processo de adoecimento, isolamento social ou de dificuldade de conviver com outras pessoas, a partir das atividades da Casa de Cultura. Então, essa união que houve entre o Conselho Local do Tear das Artes, né, gerou com que muitos debates, né, sobre a importância da Casa de Cultura acontecessem dentro do Conselho Local do Tear das Artes, que passou inclusive a ser um conselho local que também se nomeava assim informalmente como Conselho da Casa de Cultura Andorinhas e do Tear das Artes. E a gente criou um grupo de pessoas para a gente discutir a situação do fechamento da Casa de Cultura. Você acha que esse grupo colaborou para a participação popular, tanto na Casa de Cultura quanto aqui no teatro? Eu acho que sim, porque ele foi fundamental, porque primeiro ele teve um protagonismo, né, das pessoas conseguirem reunir as suas reivindicações, trocar experiências, né, e em relação ao que estava acontecendo. Gerou encaminhamentos objetivos, né, de reclamações, por exemplo, para a Secretaria de Cultura, cobranças também sobre a Secretaria de Saúde, sobre até a própria equipe do Tear das Artes. Ele trouxe uma mobilização popular em torno de algo que era o bem comum, né, e passou a mobilizar muitas pessoas. A gente fez reuniões, inclusive, em algumas vezes com mais de 30, 40 pessoas, inclusive, que vinham interessadas, né, no processo da recuperação de um espaço muito valorizado pela comunidade. E assim que a gente conseguiu reabrir, porque a gente conseguiu reabrir, né, retomar essa parceria e reabrir a Casa de Cultura, que foi no dia 1º de abril de 2025, é muito nítido o quanto que a população frequenta e participa, assim, sempre tem novas pessoas chegando, né, e a gente tem uma média de participação de cada atividade, né, de mais de 15 a 20 pessoas, assim, para várias atividades que ocorrem. Então, acho que foi um espaço de protagonismo criado pelo Conselho, mas com a participação ativa da comunidade e também dos trabalhadores e trabalhadoras dessa região. Quem é você? Meu nome é Edna Maria Gomes e sou funcionária pública há 27 anos. O que é a Casa de Cultura Andorinhas? Casa de Cultura é um espaço que estava fechado, foi aberto pela comunidade e pelos profissionais de saúde do DIC-1 com a ajuda da cultura na época, né? E é um espaço que, assim, depois que a gente reabriu e de quando eu entrei lá, que foi em 2012, é um espaço muito importante para a comunidade, onde tinha várias atividades, vários acolhimentos, onde tinha sempre um cafezinho, sempre uma escuta, sempre um carinho, sempre um abraço. Então, a Casa de Cultura é um espaço da comunidade. Por que precisamos de um grupo para a reabertura desse serviço? Porque em 2023, quando caem as árvores aqui em Campinas e tal, né, e aí fecham os bosques e parques, aí fecha também a Casa de Cultura, que está situada dentro de um bosque. E aí, junto com isso, entram novos funcionários da cultura, que também não eram a favor que a saúde que o funcionário da saúde ficasse lá dentro,
Então, que não era a favor da casa estar ocupada, digamos assim, pela comunidade e por funcionários da saúde, né? E aí, assim, eles aproveitaram para não deixar a gente entrar mais. Foi isso que aconteceu. E aí, com isso, claro que a comunidade sentiu, na sua maioria mulheres mais 60. E aí foi assim, começou com ligações pro 56, ouvidoria, fizeram várias coisas, mas aí juntou esse grupo, junto com o Conselho Local de Saúde daqui do TEAR das Artes, para poder fortalecer e reabrir a casa. E você acha que a criação desse grupo colaborou para uma maior participação popular no Conselho Local da Casa de Cultura e aqui do TEAR? Ah, com certeza, porque nesse movimento todo teve eleição, e aí eu acho que principalmente as mulheres, a comunidade do entorno da Casa de Cultura e frequentadoras de lá e tal, elas entenderam mais o que era o Conselho Local, né? Qual a importância, a força, a potência do Conselho. E com isso, eu acho que aí entra o Conselho, aí entra uma das mulheres, né? Tem eleição, uma das mulheres entra de lá. Então aí essa mulher puxa esse grupo todo para reabertura da casa, para fortalecer com reuniões, assembleias, vários encontros, né? Discussões para poder reabertura, para poder reabrir a casa. Inclusive, com isso a gente também foi até a Secretaria de Cultura, também conversamos, enfim, foram vários acontecimentos que foi dado devido a esse grupo surgir esse grupo, né? Eu sou a Maria Helena, conselheira do TEAR das Artes. O que é o TEAR das Artes? O TEAR das Artes, ele é um centro de convivência e cooperação, né, de saúde, arte, cultura, educação e lazer. E o objetivo do TEAR é criar um espaço de convivência e fortalecimento do convívio social. Tá? É um espaço aberto, onde todos podem vir conhecer e fazer parte desses grupos que acontecem aqui no TEAR. E como e por que foi a reforma que aconteceu nesse serviço? Então, o TEAR, ele estava numa condição precária, tá? Os funcionários estavam sem condições de trabalhar, porque chovia muito dentro, os pisos estavam todo rachado, sem condições. E os usuários, com muita dificuldade, era banheiro, cozinha, o quintal, tudo estava já precisando de reforma, né? Não foi fácil fazer essa reforma, porque nós precisamos na época de fazer muitas reuniões, tá? Reuniões de conselho, com o conselho, reunião de moradores, tá? Reunião com todas as pessoas do TEAR e em torno do TEAR, para que acontecesse essa reforma. Tivemos que protocolar vários documentos, né? Correr atrás de várias pessoas da prefeitura, correr atrás de político. E aí, depois de 10 anos de correr atrás, nós conseguimos a reforma, né? Aí a reforma ela foi acompanhada pelo conselho, tá? Causou vários transtornos. Nós precisamos mudar, né, para mais 3 lugares até que acontecesse essa reforma, né? Primeiro nós mudamos para a Casa de Cultura Andorinhas, precisou fechar porque estava caindo as árvores. Depois nós fomos para um espaço de uma igreja e depois precisou sair de lá também. E daí nós fomos para um outro espaço que é uma associação de moradores aqui do bairro do Parque Universitário, até que essa construção, essa reforma fosse concluída, né? E depois de muito trabalho, muito sacrifício,
nós conseguimos. E qual a importância de você como conselheira assim, nesse processo? O conselho, ele é muito importante na unidade, no caso meu do Tear das Artes. Por quê? O conselho ele tem que acompanhar tudo que acontece, para ele saber, para ele poder divulgar lá fora, saber o que está acontecendo no tear. Então, eu acredito que um espaço sem conselho é um espaço sem vida. Então, o conselho é muito importante, porque o conselho ele pode protocolar documento, ele pode resolver as coisas da melhor maneira possível, juntamente com os grupos, com a população. A conexão do conselho com os trabalhadores é muito importante, levar todos os problemas para a unidade e discutir e tentar resolver da melhor maneira possível. Então não adianta o conselho querer fazer sozinho. O conselho tem que fazer junto com os grupos de trabalho, junto com a população, e para eles, os usuários, poder resolver o que é melhor para eles, tem que fazer uma reunião com eles. Então ninguém pode decidir para eles. Então é uma união de forças de trabalhador, tá? E de usuário, tá bom? Então aqui no Tear das Artes nós somos uma família. Então a gente discute todos os problemas e tenta resolver com o conselho da melhor maneira possível. Quem é você? Eu sou Regina, sou terapeuta ocupacional, estou aqui no Tear das Artes desde 2014. O que é o Tear das Artes? O Tear das Artes é um serviço especializado em saúde mental que promove a convivência entre as pessoas que fazem tratamento e todos da comunidade. Então, ele faz parte da rede de atenção psicossocial. Como e por que foi a reforma que aconteceu nesse serviço? Então, quando eu cheguei para assumir meu cargo de terapeuta ocupacional aqui no Tear das Artes, eu fiquei sabendo que essa casa era a casa mais antiga pública que tinha sido construída nessa região. Eu já tinha percebido que as paredes tinham uma estrutura muito boa, mas quando chovia, a gente tinha que sair para fora, porque chovia muito dentro do espaço. Então, a situação do telhado ficou cada vez pior. Situação da hidráulica também, teve vários episódios assim da caixa d'água inundar o espaço do tear. Então, quando a gente abria o tear, a gente nunca sabia direito que surpresa que a gente ia achar. Muitos problemas mesmo de infiltração, né? E a parte elétrica também. Então, a gente precisava muito de um espaço que tivesse um pouco mais de segurança para a gente trabalhar, inclusive para os nossos usuários. Qual foi o papel do conselho na reforma? A nossa reforma, então, assim, eu coloquei 2014, porque quando eu cheguei aqui já não estava bom. Então, foram muitos anos para a gente conversar, pedir, fazer requerimento, tudo que teve ao alcance, assim, da gente enquanto trabalhador, nós fizemos. E a partir do momento que a gente conseguiu instaurar o nosso conselho local em 2018, com a participação da comunidade, foi aí que a gente conseguiu ganhar força. Foi quando a gente começou a ser escutado e o protagonismo das nossas conselheiras e dos nossos conselheiros fazendo abaixo-assinado, ligando no 156, requerendo mesmo que protocolássemos um documento através de um vereador para a gente poder ter o direito de resposta minimamente. Então, o processo foi longo, foram várias idas e vindas. Às vezes a gente sabia que já tinha passado num setor, mas que estava engavetado lá no departamento de materiais, alguma coisa assim. Ele sempre ficava emperrado em algum lugar. Então, quando o conselho conseguiu organizar essa força, junto com a comunidade, aí a gente começou a conseguir andar de alguma forma, e em 2021 e 2 é que a gente começou a vislumbrar alguma coisa de verba para a gente conseguir fazer, inclusive a lista, que daí veio o arquiteto para ver e acompanhar a obra, né, porque tiveram vários erros. Então foi bem importante o papel do conselho de estar fiscalizando toda a obra.